Que tal aprendermos relações entre razões trigonométricas de modo super fácil? Nesta aula nós vamos ver as relações, as razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo. Anteriormente nós estudamos sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou fazer uma breve revisão aqui. Observando esse triângulo aqui, nós temos três triângulos em um, né? O triângulo maior ABC, nós temos o triângulo médio aqui AHC e temos o triângulo pequeno ABH. Lembro que nós podemos utilizar aquelas relações métricas, né? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, nós podemos descobrir a hipotenusa do triângulo maior, né? Que o quadrado da hipotenusa é o quadrado da soma dos catetos, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E daí a gente pode também ver a relação entre a altura relativa da hipotenusa e as medidas que projetam ortogonalmente aí os catetos, né? Sobre ela. Por exemplo, o h ao quadrado, a gente pode fazer essa relação, como a gente viu na aula anterior. A altura ao quadrado aqui pode ser esses valores m vezes n. Vai dar para a gente calcular essa altura aqui. Né? É o quadrado do h igual a multiplicação da dimensão m por n. E a relação das medidas de um cateto e da hipotenusa, na medida dessa projeção ortogonal desses catetos, a gente pode obter por essas relações aqui. Ó. B ao quadrado, esse B aqui ao quadrado vai ser a hipotenusa do maior A vezes essa projeção m, né? E o C ao quadrado, A vezes n. Para a gente entender isso melhor, analisem já os vídeos que nós fizemos sobre resolução de exercícios com essas relações. É só para introduzir aqui esse novo assunto, onde a gente vai analisar aqui o seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Observem que na prática nós usamos muito esse conhecimento, né? Observe aí essa pessoa, né, num pavimento inferior de uma rampa, e observe que nós temos aqui o comprimento da rampa, o comprimento horizontal da rampa e o comprimento da rampa em si, né? E a altura dessa rampa. Matematicamente nós poderíamos, aqui nós temos um ângulo, né? Então matematicamente o ângulo representaria o que? A inclinação dessa rampa. E o que é que nós poderíamos chamar aqui em trigonometria esse componente aqui de cima? Seria o comprimento da rampa, seria o que? Seria a hipotenusa, né? Aqui seria a hipotenusa. Vamos colocar aqui a hipotenusa como sendo A, certo? O comprimento aqui, horizontal da rampa, seria o que? Seria o cateto adjacente ao ângulo alfa, né? E a altura aqui do triângulo, dessa rampa, essa altura, nós poderíamos chamar de C, que seria o cateto oposto, que ele está oposto ao ângulo alfa. Bem, e o que é que acontece se a medida do ângulo alfa for muito grande? Então, quanto mais a gente vai aumentando esse ângulo aqui, mais a reta vai se tornando o quê? Se tornando íngreme, né? Então, é importante, por exemplo, aqui nessa pergunta, em sua opinião, porque é importante ter uma norma para a construção de rampas. Se vocês forem analisar o ECA lá, que é o Estatuto do... O ECA não, como é, meu Deus? O Estatuto... Ai, me fugiu o nome aqui agora. Que regulamenta aí essas questões. Se você for observar, para se fazer as rampas, por exemplo, você tem que seguir uma determinada normativa, a NBR, né? Que eu queria dizer, acho que é a NBR 90.050. Acho que ela foi feita pelo ECA mesmo, que estabelece lá alguns itens, né, da educação. Que inclui pessoas com deficiência. Então, para construir rampas, por exemplo, em escola, você tem que seguir essa NBR, essa norma 9050. Por quê? Porque você não poderia fazer rampas muito íngremes que dificultariam o acesso de pessoas que têm essa dificuldade de locomoção, certo? Então, os conceitos aí de seno, cosseno e tangente vão ser muito utilizados aí para a gente analisar estes casos. Então, vejamos. As relações entre as razões trigonométricas é muito importante para esse conhecimento. Eu vou passar aqui brevemente essas três relações, certo? E a gente vai ver na prática que fica mais fácil de entender. Mas, por exemplo, essa primeira relação diz o quê? Que a soma dos quadrados do seno
mais o cosseno de um determinado ângulo alfa, vai resultar sempre igual a 1. Na prática, por exemplo, se eu pegar o seno na calculadora de vocês mesmos, aí vocês podem ver, o seno de 30 graus, por exemplo, se você observar lá, o seno de 30 vai ser 0,5, né? E o cosseno de 30 vai ser 0,866, tá? Se a gente arredondar, vai ser mais ou menos 0,87, certo? Se você pegar aqui, ó, e aplicar essa relação, observe que nesse caso seria o seno quadrado do ângulo alfa mais o cosseno quadrado do ângulo alfa dá 1. Se você pegar, ó, 0,5 ao quadrado mais 0,87, que é o cosseno do 30 ao quadrado, isso aqui vai resultar em aproximadamente 1, certo? É isso que quer dizer essa primeira relação, né? Na segunda relação, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do seu complemento. O que quer dizer isso? Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Se eu pegar aqui, por exemplo, o seno de 30, né? O seno de 30, vou até substituir aqui para você entender. Seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos o alfa, que é o 30, né? A gente está levando em consideração o ângulo de 30 graus. Se você for calcular o ângulo de 30, o seno de 30 que a gente viu ali é 0,5, certo? E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar cosseno de 90 menos 60. Se eu pegar aqui cosseno de 90 menos 60, dá o quê? Aliás, era até para ficar mais fácil de vocês entenderem, deixa eu colocar assim. Deixa eu apagar aqui. E colocar dessa seguinte forma. Seno de 30, só para entender essa relação, é igual ao cosseno de 90 menos 30, ou seja, igual ao cosseno de 60. Se você pegar a tabela trigonométrica, você vai ver que o seno de 30 é 0,5. E pega na mesma tabela ou a calculadora aí no celular de vocês também, vocês podem calcular isso. Pegar o cosseno de 60 também é 0,5. Ou seja, essa segunda relação, demonstrando aí a segunda relação, né? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos o alfa, ou seja, menos o cosseno dos seus complementos. Certo? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E na terceira aí nós temos o seguinte, que a tangente de um ângulo agudo alfa é igual à razão entre o seno e o cosseno desse mesmo ângulo alfa. Então, vamos colocar em números aqui para ficar mais fácil de entender. Então, se eu coloco aqui tangente de 30 graus, por exemplo. A tangente de 30 graus vai ser o mesmo que o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então, se você pegar a tabela, você vai ver que o seno de 30 é 0,5. Pode fazer na calculadora também. E o cosseno de 30, que a gente viu já lá, é 0,87. Se você dividir isso aqui, né? 0,5 dividido por 0,87 vai dar aproximadamente 0,57. E se você pegar a calculadora ou a tabela trigonométrica e procurar a tangente de 30, vocês vão ver que a tangente de 30 é exatamente, aproximadamente isso aqui, que é 0,57. Então é só para ver, para mostrar e demonstrando aí a relação, certo? Observe, vamos para os problemas práticos para ficar mais fácil da gente entender. Observe a representação de duas rampas com ângulos de inclinação diferentes. Sem conhecê-las, podemos saber qual das duas é mais íngreme. Dá para a gente ver qual é a mais íngreme, né? Qual é a que é mais inclinada, digamos assim. Mas a gente nem sempre vai ser possível isso. Então, como é que a gente resolveria um problema desse tipo, né? Você lá dependendo da área de trabalho que você for fazer. Então, se você for um engenheiro, sei lá, um mestre de obra, seja lá o que for, você pode fazer esse cálculo de forma muito simples, né? Com o conceito de tangente. Ó, vamos colocar aqui. O conceito de tangente diz o quê? Lembram lá da nossa aula? Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, nesse caso aqui, o cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, seria
2, né? E o cateto adjacente seria 8. Se eu pego aqui o 2 e divido por 8, eu vou botar até em forma já de decimal para dividir para vocês, para a gente analisar aqui. Vai dar 0,25, certo? Agora vamos, aqui é a rampa 1, certo? Da rampa 1. Vamos à rampa 2, certo? A rampa 2. O mesmo sentido, ó. Cateto oposto, seu ângulo, vamos analisar a inclinação aqui desse ângulo. Eu tenho aqui o cateto adjacente ao ângulo, junto ao ângulo, e o cateto oposto, que está do lado contrário do ângulo aqui analisado, da inclinação analisada. Então, nessa rampa 2 eu vou ter 4 no cateto oposto sobre o cateto adjacente. É essa a relação, lembra? 4 dividido por 12. 4 dividido por 12 é o mesmo que eu dividi 1 por 3, né? 4 dividido por 12, então vai dar 0,33. Observem, ó. 0,25 foi a primeira inclinação da primeira rampa e 0,33 a inclinação da segunda rampa. Então, a gente pode, como é que diz? Pode deduzir que a rampa número 1 é menos inclinada, é menor do que a inclinação da rampa 2. O 0,25 é menor que o 0,33, não é? Ou 0,33 é maior que 0,25, ou seja, aqui dá para a gente ver que a rampa 2 ela é mais inclinada do que a rampa 1, certo? Então é para isso que serve na prática a gente fazer esses cálculos. E aí se você está dentro da norma lá, da NBR que eu falei, da ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer rampas de acesso, você vai ver que você vai ter que seguir um determinado índice, né, que foi normatizado lá naquela lei. E aí tem que fazer esses cálculos para ver se bate com a regulamentação, senão você é multado pela prefeitura aí na sua construção, por exemplo. Vamos lá. Para medir a altura de uma torre, vamos a esse segundo problema. Para medir a altura de uma torre, uma topógrafa, né, se situa no ponto A 70 metros. Então essa topógrafa ela está aqui, ó. Ela está aqui com um aparelho, né, que a gente chama de teodolito, não é isso? Para medir ângulo. Em seguida, com o teodolito, mira então ela está daqui até o ponto B, onde se encontra a torre, ela tem 70 metros, né? Então, ela verifica que o ângulo dessa linha de visão, essa linha aqui, ó, ela olhando para cá, dando essa distância da torre, esse ângulo no aparelho acusa lá 32 graus, certo? Está aqui, ó, 32 graus. Sabendo que a distância do teodolito ao chão é desprezível, ou seja, a altura da mulher aqui é desprezível, certo? Digamos que ela esteja até deitada no chão para não dar diferença. Mas vamos lá. É desprezível calcular a altura da torre considerando tangente de 32 igual a 0,625. Já foi dado no problema aí a tangente de 32 graus, que é aproximadamente 0,625. Existe na matemática a tabela trigonométrica com seno, cosseno e tangente dos ângulos de 0 a 360 graus, né? E nas calculadoras também vocês têm tudo isso aí, é muito fácil de você localizar esses dados. Então, para a gente fazer o cálculo aqui é muito simples, gente. Você pode fazer até um esquema do triângulo aqui, ó, para melhorar. Fazer aqui. Fazendo aqui. Deixa eu fazer aqui para ficar certinho. Pronto. Vamos fazer isso aqui matematicamente. Então, aqui é o triângulo A, ou ponto A, o ponto B. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. Aqui ele forma um ângulo de 90 graus, né? É o triângulo retângulo. E aqui é 32 graus. Se você observar, tangente, nesse caso aqui, ó, a tangente vai dar essa altura. Por quê? Porque se você pegar a tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Então a gente poderia dizer que a tangente é esse segmento de B para C, daqui para cima, ó, daqui até aqui, certo? B para C, dividido pelo cateto adjacente, de A, aqui de A para B, certo? BC dividido por AB. Então, observem como fica simples agora de calcular. A tangente já foi dada, então eu substituo 0,625
625. A altura é o que eu quero saber, ou seja, é esse segmento aqui, né, que vai... É esse segmento aqui que vai do ponto A ao ponto B, mostrado aí pela seta, né? Então, 0,625 BC, que é a altura, é o que eu não sei, é a incógnita da questão aqui. Dividido pelo cateto adjacente, que eu sei que de A para B deu 70 metros, não foi isso que é dado no problema? Então, a altura do triângulo é muito simples de você resolver aqui, ó, a altura da torre, aliás. Você vai multiplicar 0,625, certo? Multiplicado por 70. Então, essa altura aqui vai dar da torre, representada aí pelo segmento BC do triângulo, vai dar 43, se você multiplicar isso aí, vai dar 43,75 metros, certo? Deu quase 44 metros. Esse é o valor da altura da torre, calculada aí com os conhecimentos das relações trigonométricas.